segundo o boletim Calimacênico, e hoje nós vamos falar sobre um assunto chamado Volgograd. Então vamos para a vinheta aí para começarmos o nosso boletim diário, ou quase isso. Volgograd basicamente significa Belgorod, uma cidade da Rússia, mas basicamente representa mesmo uma palavra chamada Bombardirov, ou uma palavra parecida para bombardeiro, que é isso que representa quando ocorreu a guerra da Rússia e da Ucrânia, que aconteceu no dia 24 de fevereiro de 2022. Este conflito basicamente fez mudar radicalmente muito a minha vida. Eu digo que essa guerra, por mais terrível que seja, teve um lado positivo para mim, porque meio que fez eu perder o medo de pelo menos do dinheiro e aceitar ele de forma diferenciada para que consiga ganhar de forma mais muito melhor do que como era antes. Tipo, antes de 2022, eu tinha o sentimento que eu nunca teria dinheiro na vida. E o dinheiro nunca ia causar ia causar problema, não ia ter muito conhecimento e só ia viver apenas os conhecimentos básicos da internet, que é só o conhecimento básico de uma forma e de outra e pronto. Só limitar naquela forma até 2021, que foi o início da faculdade. Mas quando foi o início da faculdade, meio que não tive muita coisa para fazer, só apenas estudar um pouco a mais também, e também um estudo extra sobre Java e entre outras linguagens, para ter um melhor rendimento para a faculdade e tirar boas notas. Mas quando eu saí pela primeira vez, aí eu decidi que eu ia me dedicar mais sobre estudo de programação para estudar sobre física. Mas o que aconteceu, basicamente, só durou apenas uns 3 ou uns 4 meses. Que antes estava tudo normal, pegava o meu livro de física, estudava sobre elétrons e entre outros que poderiam ser melhorados. Mas depois de alguns tempos, mais tarde, acho que mudou de uma forma assim, repetitivamente lá, errado. Antes do dia 22, do dia 24, tinha também interações que iria causar problemas, que a Rússia ia causar problemas e tal, e ia causar diversos problemas lá. Mas, mas eu não imaginei que ia causar muitos. Mas quando chegou no dia 22, aí sim, pensei que pra mim mesmo que, não tinha mais jeito mesmo. Parece que tudo que eu pensava antes sobre como ia estudar minha vida, estruturar minha vida, não ia adiantar mais em nada. Mas depois do dia 24, aí sim, mano, que começou o medo e a mídia internacional e toda começou a botar um pânico exacerbado lá de como iria causar problemas lá e uma possível guerra mundial. E basicamente, no dia 24 até o dia 28, aí foram os dias mais tensos que eu já tive. Porque basicamente era o princípio lá de uma guerra nuclear pode estourar a qualquer momento. E isso me deixou muito nervoso. Já que eu sabia que a Rússia tinha mais de 10 mil armas nucleares e Estados Unidos tinha também o mesmo valor. Mas a Rússia tem um pouquinho a mais do que os Estados Unidos. Que por isso ia causar diversos problemas mundiais aí, mundo afora. Mas, mas depois do dia 22, do dia 28, e aí eu comecei a meio que perder a cabeça e basicamente mudar radicalmente a minha vida. Minha vida para pelo menos buscar outras formas de vida e tal. E por isso que a partir de setembro do mesmo ano eu comecei a ver mais diferentemente como obter dinheiro. Uma coisa que antes era impossível de ver. Graças também ao medo de um holocausto nuclear. Ou basicamente uma Volgograd. E claro que imaginar que se acontecesse uma guerra nuclear, o dinheiro não valeria mais nada, basicamente. Mas como ainda não ocorreu, então vale alguma coisa. Então é melhor se preparar logo, eu me preparar logo para ter um conhecimento mais geral do que antes eu tinha anos anteriores, para ter um melhor exercício mental e intelectual do que uma forma assim muito esperar de alguma coisa e por gênero. Porque, basicamente, por causa do medo da guerra nuclear e entre outros, e também permitiu que eu estudasse mais sobre outros assuntos quanto mais cedo possível e para me informar muito melhor.
Então, basicamente, eu comprei mais de 40 livros aqui de diversos assuntos, como filosofia, história, economia e até animação, para pelo menos entrar mais no contexto geral do assunto sobre como pode produzir, mesmo no receio de uma guerra total. Mas é melhor apressar sim e até mesmo conseguir entrar na faculdade por causa do medo. E também eu sei que por causa dessa guerra também muitas coisas aconteceram também basicamente foi o medo e também o medo de perder o computador também, que basicamente era um medo mais irracional que eu tive, porque era um medo medo de perder o computador para que eu não tivesse mais contatos com o mundo e ficasse só isolado lá, parado, porque na época eu não tinha nem celular. Então eu só tinha apenas o computador e só isso. Mas hoje em dia eu tenho computador, eu tenho celular, livros e até mesmo estou pensando em ter outro computador mais atualizado e um notebook. Porque basicamente tudo que acontecia antes eu não tinha muito interesse, basicamente. Mas agora eu tinha o principal medo de não ter nada. Agora, pelo menos arquitetando esse ano 2024 todo, talvez eu tenha tudo preparado para que caso eu perca alguma coisa, não perca algo muito de valor. E basicamente ter um planejamento de futuro para a melhor economia também. E, por acaso, a guerra da Ucrânia, apesar de estar continuando, e basicamente eu não sei como é que vai terminar ela. Eu sinto mais muita tristeza mesmo. Imagina também que muitas pessoas estão sofrendo também. E agora estão migração e causando diversas crises também, mundiais também. Essas crises. E a Rússia sendo sancionada e tal. E eu converso com pessoas também que a Rússia deveria passar por mais sanções. E deveria perder a guerra e tal. Mas mesmo eu estava vendo também que se a Rússia começar a perder a guerra, basicamente ia usar todo o seu armamento nuclear para destruir a OTAN. E a OTAN ia responder e basicamente ia causar um desastre total. Eu não sei como vai ser 2025, anos posteriores, sobre essa guerra, mas pelo menos eu sei. Quando a guerra não estourou ainda, é melhor me preparar para tudo antes que ocorra. E meu medo era basicamente esse. Se acontecesse uma guerra, iria explodir tudo. Eu tava vendo, e pior que eu tinha muitos flashbacks no meu olho também, vendo flashes e luzes também, e isso ia causar diversos problemas também, e também a radiação, e também o inverno nuclear que ia atingir todo o globo terrestre, e isso iria esfriar, ia acabar com a agronomia de vários países e tal, e causar diversos problemas. E claro que eu tenho uma visão, é claro que eu tenho que ver que a agronomia é algo positivo, porque isso é para a alimentação de diversos povos do mundo também, e também para mover a economia de países mais pobres que sejam. E mesmo se cortar isso, muita população vai morrer de fome, entre outros também. E também a chuva radioativa, o inverno também, que causou diversos problemas, e a poeira nuclear que iria causar uma devastação enorme. Seria um mundo seria parecido como um Fallout mesmo. Um Fallout 2, 1, 2, 3, uma guerra de 2077 que ocorreria e atualmente estaria muito a acontecer mesmo. É basicamente isso. Eu sei que tem pessoas aí que tem medo de até usar nuclear e basicamente tentam fechar, mas é aquilo. Se alguém tem medo de uma coisa e pede para fechar, outro país vai produzir muito. E outro vai produzir mais ainda e vai correr até mesmo uma corrida armamentícia também. E isso aí vai causar um movimento armamentista e no fim dar de cara ao fim dos tempos mesmo que a gente conhece. E bem, mesmo que uma Volgograd ou um bombardeio nuclear aconteça, eu acho que basicamente iria ser algo positivo para aquelas pessoas que são mais céticas e mais odeiam certos países específicos, porque deixam de existir basicamente. E também daria espaço para abrir outros países também. É claro que daqui a uns milhões de anos, se a humanidade deve sobreviver ainda, e também isso causaria. E também todo o conhecimento que a gente tem seria perdido. Ou talvez por causa dos bunkers iriam ser continuados, mas de uma maneira muito mais drástica, muito mais reduzida. E aí nas indústrias, entre outros, ia tudo parar tudo e causar diversos problemas. Algumas pessoas diriam que pelo menos 20, uns 10, uns 15, uns 20 anos iria, abre aspas, melhorar o tempo, o clima para produção, mas eu tenho muito ceticismo também. Porque antes, quando eu via essa guerra também, eu via que eu começava a ver diferente, até mesmo a Bíblia. Porque antes eu via a Bíblia normal, como toda a obra diz, correta, como esteve.
Mas quando eu estava vendo sobre a guerra da Ucrânia, e é claro que a gente não deve tomar uma posição interpretativa dessa forma, mas ela começou a mudar e causou diversos problemas. Eu acho que era um medo, acho que era um medo fazendo para distorcer as palavras também. Mas depois eu vi que tava tudo normal mesmo. Isso ia acontecer mesmo de uma forma ou de outra, porque o conflito geopolítico lá é bem antigo, remonta a mais de 1000 anos, basicamente. E basicamente, todo o conceito de guerra lá para o leste europeu, então, era sempre assim desde os tempos mais antigos. E tinha mais conflitos e também mais diferenças até religiosas também, como a parte do ocidente europeu é mais católico, romano e o outro é mais ortodoxo. E por isso causaria diversos problemas lá de religiosos, entre outros, e também diferenças religiosas também que causaria mais problemas também. Eu posso até ser contra a Rússia, basicamente, e basicamente ter oposição completamente contra ditaduras. Mas pela primeira vez eu queria dizer que se não fosse por Putin, eu não teria esse computador que tava fazendo esse vídeo, um monitor, um teclado, uma conta de internet, uma faculdade e basicamente uma cadeira e também a quantidade enorme de livros. Ou seja, essa guerra, por mais terrível que seja, ela me beneficiou mesmo ainda, eu não sei quem basicamente financiou, se foi a Ucrânia ou a Rússia. Mas basicamente, uma desses dois países me ajudou ainda. É claro que isso foi de uma maneira indireta. Eu poderia ter usado de outras formas para melhorar. Mas como a oportunidade apareceu a partir de um conflito, uma oportunidade econômica ainda, basicamente é uma coisa que você não consegue ser inimaginável também. É, basicamente quando uma guerra acontece, você tem tanto medo que uma coisa ruim ocorra com sua família e tal, que você tenta mudar outro canto para melhorar de vida. Mas pra mim, antes não tinha nem sequer vida. Eu basicamente sobrevivia apenas vendo coisas na internet lá. Apenas o conhecimento mais básico e o conhecimento moral que eu tinha lá era um minúsculo lá. E que depois de 2016 até 2022 eu tinha um conhecimento rústico, mais primitivo, mas porém, todavia, no entanto, eu tinha um conhecimento mais generalizado sobre determinados assuntos. Agora, hoje em dia, eu posso me especificar sobre determinados assuntos que eu nem sabia mesmo que eram ser debatidos também. Desculpe. Mas eu digo o seguinte, que a Volgograd, pra mim, beneficiou muito e muito mesmo para ter basicamente dinheiro para ter um dinheiro e uma vida melhor. Que agora, ano que vem, vou ter que renovar para que e ainda conseguir até botar até minha mãe na faculdade também por causa desse acontecimento também que ocorreu. Agora, só basta ter fé e esperança que esse conflito acabe de uma maneira pacífica e que resolva tanto as questões russas e ucranianas para que pelo menos tenhamos uma paz e pelo menos não destruir o mundo inteiro para melhorar também até a qualidade de vida das nossas pessoas também, como no caso foi comigo e com a minha mãe também, que agora estamos na faculdade. Então, o vídeo foi esse, basicamente Volgograd quer dizer bombardeiro, e é isso mesmo, obrigado e até o próximo vídeo.